Bom dia, 801. Hoje nós vamos dar início à unidade 4, que fala aí sobre a América Anglo-Saxônica. Então, vamos começar pelo Canadá, lá na página 102. O Canadá é o segundo país do mundo que tem grande extensão do continente americano. Nós temos no Canadá 10 províncias e 3 territórios. Então, o que são províncias? São unidades territoriais que têm aí a sua autonomia administrativa e política. Observem no mapa do Canadá a divisão política e densidade populacional. Nós vamos ver aí as áreas do Canadá onde há um grande número de população. Mas se vocês observarem, as áreas mais ao norte são áreas menos habitadas. Então a gente pode dizer que o país é pouco populoso. O país conta aí com uma população de aproximadamente 37 milhões de habitantes. E essa grande extensão que o Canadá tem e essa pouca densidade demográfica faz com que o Canadá, além de ser pouco populoso, é um país também pouco povoado. A razão dessa má distribuição populacional é decorrente do clima frio. Inverno é muito longo, muito rigoroso, temperatura muito baixa. Apresenta também a precipitação de neve. Então, a gente pode ver que essa concentração populacional está no sul e sudeste do território, com a fronteira aí com os Estados Unidos, onde o clima já é mais ameno, clima temperado, o inverno é mais curto. O Canadá possui 2 idiomas oficiais, o inglês e o francês. O inglês é falado pela maioria da população e o francês principalmente na província de Quebec. Já houve reivindicações pela independência de Quebec. E em 1980 e 1995, houve um plebiscito, onde eles teriam a decisão dessa independência da província. E o que é plebiscito? É a consulta prévia pela população, através de voto, para aprovar ou não uma lei ou um ato administrativo do governo. E essa separação foi rejeitada pela maioria da população. Outra questão do Canadá envolve os Inuits, que é um povo nativo do Canadá. Eles também reivindicam a posse de terra. Eles estão habitando no extremo norte do país. E essa região é uma região de uma riqueza muito grande de recursos naturais e que são exploradas por empresas mineradoras. Os Inuits eram também chamados de esquimós. Eles não gostam muito dessa denominação. Eles habitam no território de Nunavut, no noroeste do Canadá. Vamos falar agora sobre aspectos populacionais. Então, nesse quadro aí, nós temos os indicadores sociais, Canadá e Brasil. Observe que a expectativa de vida do Canadá é muito maior do que a do Brasil. A do Canadá, 82 anos, e do Brasil, 75 anos. Então, a gente observa que no Canadá há uma baixa mortalidade infantil, o número de analfabeto praticamente não existe entre a população adulta, há uma grande expectativa de vida, tudo que contribui para que o Canadá tenha aí um bom desenvolvimento humano. Quando a gente se pergunta, por que o Canadá tem uma grande quantidade de idosos?
justamente está ligado à alta expectativa de vida e à baixa taxa de natalidade. Esse envelhecimento da população traz desafios aí para o governo. Por exemplo, né, ele precisa buscar soluções para o problema de mão de obra, o aumento do número de aposentados. Então, por quê? Você vai precisar de uma população jovem que trabalhe para que possa pagar esses aposentados, garantindo aí investimento nas áreas da previdência social e saúde. E o que o governo fez? O governo aumentou impostos ao longo do tempo. Hoje também podemos ver aqui no Brasil que esse número de idosos tem aumentado. É justamente porque aumenta a expectativa de vida, a qualidade de vida da população. Outras necessidades também de mão de obra que o governo precisou criar são as políticas migratórias. Então, o que o governo fez? Ele permitiu aí a entrada de pessoas, né, para trabalhar, mas trabalhadores com qualificação profissional. Também permitiu imigrantes levarem a família, né, o cônjuge, o filho, pais, netos, para viver no Canadá. Cuidadores, pessoas que vão para lá para buscar trabalho como cuidadores de crianças, de pessoas idosas. Outro visto é o visto de Start-up, que é para imigrantes e empreendedores, como empresários, investidores, que possa abrir o seu negócio no Canadá. Também liberou para os refugiados e asilados, para que entrasse no país e recebesse uma renda, pelo menos por um ano, para ajudar na moradia e também aprender o idioma do Canadá. E em 2016 já tinha recebido aí 40 mil refugiados. Lá na página 106, vamos falar sobre aspectos econômicos do Canadá. Então, nós temos aí um mapa do espaço econômico canadense. A economia canadense é uma das 10 maiores do mundo. Então, a gente pode observar que existe a agricultura, a pecuária moderna, a exploração dos recursos naturais e a industrialização feita por grandes empresas. Essa parte da economia canadense está ligado aí à disponibilidade que o Canadá tem dos seus recursos minerais e energéticos. Observem aí no mapa. Nas planícies centrais, a gente pode encontrar aí o cultivo de cereais e a pecuária. Observem também que existe um grande destaque aí na indústria de papel. Essa atividade está relacionada à extração da madeira. As regiões mais desenvolvidas na área industrial está aí em Montreal, em Toronto e Vancouver. Vamos falar um pouquinho sobre agricultura e pecuária. Pequena parte do Canadá, quase que 7%, é ocupada pela agricultura e pela pecuária. Mas é um país que tem uma grande produção, porque tem um elevado grau de mecanização e a tecnologia é muito avançada. A taiga cobre aí cerca de 42% do território do Canadá. E essa grande quantidade de madeira é extraída nessas áreas para a fabricação de celulose. Existe sim o reflorestamento. Para toda árvore que se derruba, planta-se outra. E mesmo assim, ainda se encontra a exploração ilegal de madeira. Os recursos minerais energéticos. Nós temos aí nas planícies centrais
grandes jazidas de combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural, carvão mineral e xisto betuminoso. O que é o xisto betuminoso? É uma rocha sedimentar rica em material orgânico. Esse material é conhecido como petróleo de xisto, que pode ser substituído pelo petróleo convencional, só que essa exploração sai muito mais cara. E além disso, o país é um dos maiores produtores de energia hidrelétrica do mundo. As indústrias canadenses, elas se concentram muito nas regiões dos Grandes Lagos e do Vale do Rio São Lourenço. E se destaca aí as madeireiras, as siderúrgicas, as automobilísticas, as petroquímicas, de maquinários, de equipamentos aeroespacial, de telecomunicações e químicas. Com o Tratado do Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA, foi possível uma maior integração com a economia dos Estados Unidos. Atualmente, os investidores estadunidenses controlam grande parte dessas empresas canadenses. Bom, turma, temos trabalhinhos lá na plataforma e estaremos junto aí corrigindo os trabalhos, ok? Beijos!